Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu peço já que você já se inscreva em nosso canal, já deixe o like, já vá ativando o sininho aí para poder chegar para você a informação dos nossos vídeos. Nós vamos falar hoje sobre um rei que venceu sem lutar. Ele usou outra arma para vencer uma batalha contra seus inimigos. Vamos ver quem é este rei. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 3, vai nos contar a história do rei Jeosafá. E diz aqui: então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, vamos ver que este rei estava para ser atacado pelos amonitas e pelos moabitas. Uma multidão imensa, né, que se juntou contra o rei Jeosafá. E aqui ele temeu muito, né, por conta dessa notícia, mas a primeira coisa que ele faz sabiamente é se pôr a buscar ao Senhor. Isso deve ser para nós um aprendizado. Embora que o desespero bata, embora que o medo bata, embora que o terror, né, se apodere de nós, a gente tem que ir buscar em primeiro lugar ao Senhor. Não vai buscar em outra parte, mas ao Senhor para nos dar direção. E logo a seguir, ele apregoou um jejum coletivo. Ele pediu logo que sua nação fizesse um jejum perante o Senhor. Então já são ensinamentos aqui que aprendemos já no primeiro versículo com o rei Jeosafá. 2 Crônicas 20, versículo 5 vai dizer: e pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Veja que informação importante aqui também, e para nós aprendermos. Ele se coloca logo de pé, dizendo que ele está ali como líder daquela nação, porém ele se coloca debaixo do Senhor, ele coloca a sua vida perante o Senhor e ele vai na casa do Senhor. Então muita gente às vezes fica em casa, muitas vezes a gente vai para outros lugares, às vezes a gente esquece de buscar ao Senhor, a gente fica correndo para lá e para cá, e Jeosafá agora mostra para nós o caminho que ele insiste. Ele apregoou um jejum com o povo e depois ele mesmo se põe em pé para colocar ali a responsabilidade de líder que ele era, e ele vai para a casa do Senhor continuar buscando o Senhor e dar o exemplo. Dá o exemplo de que o povo deveria se voltar para o Senhor. Agora o versículo 10 vai nos dizer: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, vejam que eram 3 povos, aqui os filhos de Edom, né, da montanha de Seir, pois quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Aqui o Josafá está fazendo uma oração na casa do Senhor, dizendo para Deus: Senhor, será que é justo isso? O Senhor lembra que estas nações foram aquelas que o Senhor mesmo não permitiu que Israel passasse e as destruísse. O Senhor não permitiu nem que eles passassem pelos termos destas nações, porque o Senhor já os havia dado aquelas terras. E agora é justo esses povos que o Senhor não permitiu ser atingido, ser conquistado, agora eles vêm conquistar a nós, nos tirar da herança que o Senhor nos deu. Ele está fazendo Deus pensar, né? É claro que é um jogo de palavras aqui que nós estamos usando, mas é isso que o Jeosafá fez. Ele se colocou diante de Deus e começou a dizer: Senhor, isso não é justo, porque se a gente tivesse destruído aquele povo lá atrás, a gente não estaria sofrendo isso aqui agora. Eu não estou querendo colocar a culpa no Senhor, mas eu quero agora a sua ajuda. É isso que ele está falando aqui, porque Deus não tomou isso como uma blasfêmia de Jeosafá. Não tomou isso como uma ousadia de petulância de Jeosafá, mas tomou isso como uma conversa.
ele estava lançando ali perante o Senhor a sua angústia, né? E Deus está ouvindo. E aí Deus vem através do seu Espírito Santo e toma um dos levitas e começa a dar uma palavra. E aqui no versículo 17, essa palavra continua dizendo: nesta batalha não tereis que pelejar. Olha a primeira frase que Deus diz a Jeosafá. É para deixar qualquer um muito tranquilo. Ele disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Veja que palavra maravilhosa. Quem não gostaria de ouvir uma palavra dessa perante uma doença? Uma palavra dessa perante uma situação financeira, perante uma dificuldade familiar? Então é esta palavra que Deus tem para você. Nesta batalha não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja por vós. O Senhor peleja por nós. Então nós devemos acreditar nessas palavras que está escrito para o nosso favor. Experiências deste rei que servem também para nós hoje. E ele diz: não temais, continua o texto, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas veja que interessante, contudo, Deus falou para que eles saíssem à batalha. Não era para eles ficarem em casa ou ficarem só lá dentro do templo orando. Não, agora vocês saiam à batalha. Eu estou à frente, mas vocês saiam à batalha. Por que Deus fez isso se eles não iriam batalhar? Porque Deus quer que nós participemos da nossa vitória. Ele quer que nós observemos o que Ele faz, né? Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. E agora chegamos ao versículo 19 e ele vai nos contar uma história parecida com outra que já conhecemos, na época de Josué, onde os levitas, onde Deus dá uma ordem que os levitas sejam colocados à frente da batalha. Lá com Josué, eles rodaram a Jericó 7 vezes e depois só gritaram e as muralhas caíram. E aqui da mesma forma, eu penso que Jeosafá está usando a mesma estratégia que Deus mandou Josué usar. Agora ele coloca os levitas para adorar a Deus. Essa é a arma de guerra que ele vai usar, a adoração. Porque em número de exército, com suas armas humanas, era impossível vencer essa batalha. Então ele parte para a mesma estratégia que foi usado com Josué na batalha de Jericó: louvar e obedecer ao Senhor. E diz: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Veja aqui a importância de adorar, a importância de estar aos pés do Senhor e confiar no que o Senhor vai fazer. E aí o versículo 20 diz assim: e pela manhã cedo, isso tudo estava passando no dia anterior, toda essa agonia, né? Toda essa preparação, e agora pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ou seja, eles não ficaram ali na sua defensiva esperando que Deus faça, e eles estão aqui com seus braços cruzados. E também não se demoraram a fazer. Não, pela manhã cedo. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse. Agora é uma informação que o rei dá, né, para levantar o moral do povo. Ele disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha o que ele fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é uma palavra maravilhosa, porque quando a gente crê em Deus, Deus nos dá a nossa segurança. Ele é o nosso escudo.
Ele é nossa segurança total, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos coloca debaixo das suas asas. Basta crermos no Senhor. Mas também ele acrescenta uma outra frase: crede nos seus profetas e prosperareis. E aqui ele não está falando de prosperidade financeira, porque quem é aquele que nesse momento de invasão está pensando em prosperidade financeira? Eles estavam prestes a morrer, estavam prestes a serem atacados, levados escravos. Então a prosperidade na qual aqui está falando é a prosperidade em todas as áreas da vida, a prosperidade de ter a sua vida poupada, a prosperidade de estar confiante no Senhor, que o Senhor vai fazer o melhor para cada um de nós. É essa a confiança que Jeosafá está passando, que o povo teria que ter. Então ele está dizendo: crede nos seus profetas. Ou seja, houve uma profecia, porque o Espírito do Senhor tomou um dos filhos de Levi, ali dos levitas, e ele disse assim: esta batalha vós não tereis que pelejar. Por isso ele está dizendo: crede nos seus profetas e vai dar tudo certo. É isso que ele está dizendo. Então é uma palavra maravilhosa, né? E vamos continuar aqui para ver o que aconteceu. 22, versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O próprio Deus faz o seu trabalho. Lembra do povo saindo do Egito e que se encontraram ali em frente ao Mar Vermelho, e Deus se interpôs entre o povo e o exército de Faraó com a sua nuvem, e ali os seus anjos começaram a causar dificuldades às bigas de Faraó, aos carros de batalha de Faraó, para que eles não alcançassem durante toda a noite o seu povo que estava para atravessar o Mar Vermelho. É assim que Deus faz. Deus se coloca entre nós e nossos inimigos quando nós o adoramos, quando nós cantamos louvores, porque cantar no meio da batalha é para aquele que tem fé. Cantar no meio da batalha é para aquele que confia no Senhor, porque em meio à batalha a gente normalmente fica chorando, em meio à batalha a gente fica agoniado ali, com o coração realmente com situação que, só o Senhor sabe como nós estamos. Não temos vontade de comer, não temos vontade de ir para a sua casa, não temos vontade de nada. Mas na verdade é totalmente o contrário. Aqui o rei Jeosafá está nos mostrando isso, né? E os levitas também. Imagine a situação desse povo aqui ainda para querer cantar ainda, numa situação em que estavam em perigo de morte. Mas foi essa atitude que fez com que eles fossem poupados. Versículo 23 diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Olha, aqui Deus começou a fazer uma confusão entre eles mesmos, entre os próprios inimigos. Então os filhos de Amon e de Moabe se juntaram para destruir e exterminar os das montanhas de Seir, os filhos de Edom. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. É isso que Deus faz. Deus juntou dois povos contra um. Quando eles acabaram de rebentar aquele, eles agora mataram-se entre eles. Começaram a se destruir entre eles. E o povo de Deus só observando. É assim que Deus faz. Causa confusão ao inimigo. Mas uma coisa interessante que nós vamos abrir um parênteses aqui, é que o inimigo aprendeu isso com o Senhor. E ele está fazendo isso no meio do povo de Deus hoje, na igreja. Fazendo um contra o outro. Um matar
a si mesmo, do mesmo povo. Ao invés do povo estar adorando a Deus, estar amando ao próximo, tem aquelas confusões, aquelas picuinhas. Quando não é só no meio da congregação própria, é também entre uma igreja e outra. No meio do povo de Deus em geral, há essa confusão. Então, que a gente não seja parte dessa estatística, né? Que o diabo aprendeu, né? Que é possível colocar o próprio povo contra si mesmo. Que a gente não faça parte disso, que a gente busca o Senhor para que Deus faça os nossos inimigos se matarem entre si, não nós mesmos. Versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deus fez o serviço completo com 3 nações, e sem Israel levantar uma faquinha, um canivete, uma espada foi levantada. Só Deus que trabalhou e guerreou. Por isso ele disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Em outra feita ele fez isso através de um anjo, né, que ele mandou e matou 185 mil dos assírios, né, lá de Senaqueribe, onde ia invadir mais uma vez também o povo de Deus, e Deus mandou um anjo só e matou 185 mil naquela noite. Deus é o nosso protetor. Versículo 26. Aqui o contexto é que eles passaram 3 dias juntando todo o despojo de guerra, tudo o que essas 3 nações levaram nos seus acampamentos para ali se prepararem para a invasão. Eles deixaram tudo ali porque morreram, né? Então eles passaram 3 dias recolhendo de tanta coisa. E é assim que Deus faz. As coisas que o inimigo tem, Deus faz voltar-se para o nosso benefício. Se for para ter algo que o povo possa se aproveitar e ter benefício, e nisso adorar ao Senhor, Deus assim o faz. E o versículo 26 diz: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Veja que o povo não se esqueceu do Senhor após a vitória. Pegaram todos os seus despojos, ficaram alegres, felizes da vida, mas se ajuntaram para louvar ao Senhor. Muita gente hoje acaba de receber a sua vitória e vai comemorar em outro lugar. Vai comemorar com outras pessoas de uma forma completamente distante do Senhor. O Senhor dá a vitória e ele vai comemorar com outro Deus, né? De certa forma. Não façamos dessa maneira. Deus é merecedor do nosso louvor, da nossa gratidão. E, para encerrarmos, estamos aqui com o versículo 27, que é o retorno, né? Com a vitória na mão. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Pô, que maravilha! Quem não vai, né, servir um Deus desse? Quem não vai se alegrar? Quem não vai agradecer a um Deus maravilhoso como esse? Imagina a vitória, né, aquela satisfação, além de Deus derrotar o inimigo, não deixar uma só alma viva lá do inimigo. Ele não entrou na terra de Jerusalém, na terra de Judá, para mover uma palha, e o povo de Deus não se moveu nenhum passo para fazer, só apenas adorou ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que trabalha através da nossa confiança. Crê no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra eu ouvia sempre de um profeta que já passou pelo Senhor, que Deus usou muito em favor da minha vida. E eu creio na palavra do profeta do Senhor.
e muito prosperei em minha vida em todas as áreas por esse motivo. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer com que você seja protegido, com que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. A paz a todos.